A 1.200 metros de profundidade, a pressão esmagaria qualquer submarino não projetado para isso, mas o Melanocetus jossoni, o peixe pescador do abismo, considera esse lugar o seu lar. A temperatura é de apenas 4 graus e a escuridão é absoluta, um vazio onde a luz solar nunca penetrou. É neste cenário de extremos que a fêmea desta espécie se destaca como uma das predadoras mais engenhosas do planeta. A fêmea mede entre 15 e 18 centímetros, um tamanho modesto que contrasta violentamente com sua aparência. A boca não é apenas grande, ela ocupa metade de todo o comprimento do corpo, transformando o animal em uma mandíbula ambulante quando aberta. Seus dentes, transparentes e curvados para dentro como anzóis, são quase invisíveis na água escura, uma armadilha silenciosa esperando para fechar. O estômago do peixe pescador é uma obra-prima da engenharia biológica, tão elástico que permite engolir presas do mesmo tamanho que o próprio corpo. Ela não precisa caçar animais menores, o sistema digestivo é um abismo que se expande para acomodar qualquer refeição, por maior que seja. A pergunta que surge é: como caçar no breu total, sem um raio de luz para guiar o ataque? A resposta pende sobre a cabeça dela, em uma estrutura chamada Ilicium. Esta espinha dorsal modificada ao longo de milhões de anos funciona como uma vara de pescar natural, com uma isca luminosa na ponta. Não é mágica, mas sim bioluminescência. Um processo químico onde bactérias simbióticas que vivem dentro da isca produzem luz sem gerar calor. O controle que a fêmea exerce sobre essa luz é surpreendente. Ao aumentar ou diminuir o fluxo de sangue para a região, ela regula a intensidade do brilho, piscando como uma lanterna sob comando. Mais sangue, a luz acende; menos sangue, a escuridão retorna. É um sistema de engano que a ciência ainda tenta compreender completamente. A presa, seja um peixe ou um crustáceo, vê aquela luz solitária dançando no vazio. Atraída pela curiosidade ou pelo instinto, ela se aproxima, sem saber que está entrando em uma zona de morte instantânea. O movimento é tão rápido que não há tempo para o medo. O ataque acontece em 6 milissegundos, 25 vezes mais rápido que um piscar de olhos humano. A mandíbula se projeta para frente, criando um vácuo que suga a presa para dentro da boca antes que ela perceba o perigo. Não há escape e não há reação, a criatura simplesmente desaparece. Depois de conhecer o mecanismo desse predador, o oceano nunca mais parece o mesmo. A cada mergulho na escuridão, existe uma fêmea silenciosa com sua lanterna na testa, esperando pacientemente que algo curioso cometa o erro fatal de se aproximar. Ela é a prova de que a evolução não precisa de luz para criar monstros. O macho do peixe pescador do abismo não é apenas pequeno, ele é biologicamente relevante como indivíduo. Nasce com uma única missão e um arsenal sensorial mínimo para cumpri-la. Ele não caça, não brilha, não compete. Ele é essencialmente um torpedo vivo movido a feromonil, programado para nadar em linha reta no vazio absoluto. Sua única ferramenta é o olfato. Em um ambiente onde a luz não existe, química é tudo. A fêmea libera na água um rastro de moléculas. Para o macho, esse rastro é mais forte que qualquer instinto de sobrevivência. Ele ignora presas, ignora predadores, ignora o cansaço. Ele segue o cheiro como uma agulha magnética. Quando finalmente encontra a fêmea, o reencontro não envolve cortejo. É um ato mecânico e implacável. Ele crava os dentes na pele dela, não para se alimentar, mas para se ancorar. A partir daquele ponto, não há mais volta. Seu próprio corpo começa a ser absorvido, digerido vivo e consciente, mas sem dor, porque seus receptores já estão sendo reprogramados. A fusão é completa. O sangue dele se mistura ao dela. O coração dele para de bater sozinho, agora ele usa o coração dela. Ele literalmente se torna um órgão pendurado. As brânquias param, os pulmões rudimentares somem. Tudo que o fazia um peixe independente é desligado, como se Deus tivesse apertado um botão de economia de energia. O processo não para até que reste apenas o essencial para a reprodução. Os olhos, inúteis na escuridão do corpo da fêmea, encolhem e desaparecem. O sistema digestivo, agora redundante, é reabsorvido. As nadadeiras atrofiam. O que sobra é um saco de testículos pulsando, ligado diretamente à corrente sanguínea dela. Ele não é mais um ser, é uma glândula. Uma única fêmea pode acumular múltiplos machos. O recorde conhecido é de 8. 8 criaturas que um dia foram peixes independentes agora vivem como apêndices no ventre dela, esperando o momento certo para liberar esperma. Eles não competem entre si. Eles simplesmente existem nutridos, esperando. A fêmea decidirá quando e quanto serão usados. A ciência demorou para entender isso.
Quando os primeiros peixes pescador foram retirados do fundo do oceano, os machos fundidos foram classificados como parasitas. Eram coisas feias, disformes, grudadas na pele. Ninguém imaginou que aquilo fosse o parceiro sexual. Levou décadas para que um biólogo mais atento percebesse o erro. A natureza havia enganado os melhores olhos humanos. O exemplo do peixe pescador mostra como a vida no abismo quebrou todas as regras que pensávamos entender. Não há simetria, não há parceria, não há romantismo. Há apenas uma eficiência brutal e sem vergonha. A fêmea transforma o macho em nada além de um ovo ambulante. E ainda assim, ele a encontra. Sempre encontra. Porque no fundo do oceano, o amor não existe. Existe apenas o imperativo químico de continuar. 170 espécies conhecidas de peixe pescador, distribuídas por todos os oceanos do planeta, e os cientistas acreditam que existem dezenas ainda não descritas, vivendo em partes do oceano que nunca foram exploradas. 80% do oceano profundo nunca foi visto por olhos humanos, um dado que a maioria das pessoas desconhece. O submersível Alvin, um dos mais avançados do mundo, realiza menos de 200 mergulhos por ano em um oceano que cobre 71% do planeta. Estamos mais familiarizados com a superfície de Marte do que com o fundo do nosso próprio oceano, e por isso imagens reais de peixe pescador vivo são tão raras que se tornam evento científico quando aparecem. A maioria dos espécimes estudados foi capturada morta, deformada pela descompressão ao subir à superfície. O corpo desenhado para aguentar 120 atmosferas simplesmente explode quando a pressão cai, impossibilitando que vejamos esse animal como ele realmente é em seu ambiente. A ciência consegue medir que sua expectativa de vida é de 25 a 30 anos. Eles realizam migrações verticais todos os dias, ficando nas profundezas durante o dia e subindo para zonas menos profundas à noite, onde há mais presas se movendo. É uma rotina silenciosa, repetida por milhões de anos, no mundo que a humanidade mal começou a enxergar. Esse animal existe há 130 milhões de anos. Desde quando os dinossauros ainda dominavam a Terra, já estava lá no escuro, no fundo, com sua lanterna na testa esperando. Ele sobreviveu ao meteorito que extinguiu 75% de toda a vida na Terra. Sobreviveu a glaciações, mudanças drásticas de temperatura e transformações geológicas que redesenharam os continentes, e continua lá, igual, funcionando. O escuro não é o problema dele, o escuro é a casa dele. E a luz que carrega só faz sentido onde não existe luz nenhuma. Isso é adaptação perfeita. Evolução no seu estado mais extremo. E antes de fechar este vídeo, me conta nos comentários se você já sabia que o macho do peixe pescador se funde permanentemente com a fêmea e perde todos os órgãos. Se esse vídeo te deixou com vontade de saber mais, o próximo vai mostrar criaturas ainda mais impossíveis que vivem ainda mais fundo. Então se inscreve no canal e ativa o sino para não perder.